Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma gravação do MouraCast e hoje, de maneira muito especial, estamos recebendo José João da Silva, que é bicampeão da São Silvestre, atleta, e ele está aqui para poder contar para a gente a história dele. Bacana? Não tenham dúvidas que é uma história assim riquíssima que hoje aqui vamos explorar com o máximo de detalhes possível. Seu José João, é um prazer ter o senhor aqui no MouraCast. Fique à vontade, eu poderia muito bem falar um pouquinho mais sobre o senhor, mas gostaria que o senhor se apresentasse aí para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo. Meu obrigado, um abraço a Bezerro. É um prazer grande estar no Moura Quest falando desse projeto de vida, de correr é viver, né? E é um prazer grande, sou natural de Bezerro, amo aqui a cidade. Sempre que na época que eu era atleta, eu vinha aqui, ninguém sabia, mas eu estava aqui, eu ia lá para a Extrema, a minha origem, né? Eu tenho umas terrinhas lá do papai, que deixou ainda lá, tá lá. Eu criei lá criei não, minha irmã que cria, um pouco de abelha. E é isso. Então, é um prazer grande. Estou aqui para fazer um bate-papo bacana, para falar da corrida, falar da minha história, falar um pouco do Zé João como atleta e pós-atleta, né? E é isso. Bacana, bacana. E para a gente iniciar, na sequência, os colegas também vão colocando perguntas. Como começou a sua jornada no atletismo, na corrida? De onde veio esse interesse? Como foi que começou? Eu estava em São Paulo, já em São Paulo, eu tinha fazendo um colegial, no Colégio Assunção, hoje é bem conhecido, tradicional, na cidade de São Paulo. E eu trabalhava numa cantina, morava vizinho à cantina, na Pamplona, e à noite eu fazia entrega no hospital, entrega de comida para os médicos, né? E uma dessas entregas à noite era dia de São Silvestre, era 31 de dezembro. E eu fui barrado, literalmente, né, pela polícia, né? Porque eu não podia atravessar naquele momento que estava passando os melhores do mundo ali passando, e ele disse que não passar à frente ali, você dá uma corridinha e vai entregar a comida, a encomenda lá para os médicos, né? Era doutor Arquimedes, não esqueço como hoje, né? Maurício Arquimedes, uma pessoa fantástica, né? Eu voltando da entrega, aí eu perguntei pro dono da cantina, e ele disse, não, São Silvestre é uma corrida importante, é uma corrida assim. Fiquei lá parado, um tempão, com a comida na mão, esfriando, né? E ali foi o despertar para tudo isso. Aí foi um grande despertar. E ali, depois eu conheci o Pinheiro, fiz teste de avaliação, comentei aqui com os meninos. Uma avaliação minha, fui lá conhecer como é que era treinar. Eu já corria, mas corria aleatoriamente, né? E ali eu vi que treinamento era diferente de correr, né? Mas eu não sabia que era treinamento. Eu fiz um teste de 5 quilômetros no Esporte Clube Pinheiro, lá na ocasião. E aquilo assustou até o clube. Ele falou, você treina com quem? Eu falei, eu corro, eu não treino, eu corro, gosto de corrida. Eu gosto de correr, eu me sinto bem, me sinto leve, feliz, né? Aí eles, então você corre muito, muito. Eu falei, o que eu fiz? Ele disse, você fez em 5 quilômetros, você fez 16 e 32. Aí parou tudo. Aí ele disse, você vai ter que amanhã passar aqui no médico, né? Nos médicos, né? Nos médicos, né? E aí isso aconteceu, né? E aí foi uma bateria de exame, né? E dali comecei a treinar a prova, né? Treinar corrida, de verdade, né? Ótimo, ótimo. Também estamos aqui, pessoal, hoje com dois corredores de ponta de lança, certo? Aqui de Bezerros. Estamos com o ultramaratonista Flávio Breiner, certo? E com o Marquinhos Papalégua, que também é maratonista. Vou pedir aqui que o Flávio possa se apresentar. Professor, trabalha comigo há longa data. Seja muito bem-vinda. Estamos juntos aí, né, Jardel? Né? Agradecer, né, imensamente estar aqui no Medcast, né? Agradecer a Marquinhos, né, pelo convite. Mas é uma honra, né? Uma honra a gente estar aqui conversando, né, com o nosso amigo Zé João, né? Um ícone para a cidade que eu vou botar aí, não sei se eu vou elevar um pouquinho, mas acho que 70% dos atletas hoje, quem corre aqui em Bezerros não conhece o Zé João, certo? Tô botando aí, eu acho que é mais, uma porcentagem maior. Mas é muito bom, né? Eu, né, conheço ele sem conhecer, mas sou fã dele, né? Ontem a gente tava conversando um pouco, não foi Jardel? Jardel, Zé João, disse, ó, Zé João tem uma memória afetiva, né? Então, meu pai, bezerrense, não só bezerrense, mas o cara que ama Bezerros, né? Sempre amou a cidade, então ele dizia, ó,
a gente tem um bezerrense que foi campeão da São Silvestre. Eu era pequeno, né? Mas o que é que acontecia? A São Silvestre era à noite, para quem não sabe, né? Então, eu não vou dizer o horário, posso estar errado. Zé, me diga aí, por favor, qual é o horário da São Silvestre que era naquela época? Ela terminava que horas? Ela tinha uma tradição, era demarcada pela Fundação Católica, né, que ela passava o ano correndo. E Era 9 quilômetros. Era 9 quilômetros, né? Os 9 quilômetros. Então, eles sabiam que o primeiro ali, que ganha a prova, com 24, base de 24. É 23 alguma coisinha. Os 9. Então, você, quando entrava na Paulista, chegando no MASP, os campeões, virava o ano. isso. Então, você chegava no outro. Quer dizer, eu ganhei a prova, de verdade, eu ganhei a de 81. Mas saí em 80. Largou no ano, saiu. Então, isso manteve por quase 50 anos, assim, né? É. Era uma tradição ela tinha, né? Claro, depois que quando nós ganhamos a primeira, isso foi acabando, foi engolindo. Porque ela cresceu de uma forma, no segundo ano já foi para 10 mil pessoas, para 15, para 21 mil. Aí começou a ter complicação para vender e para mostrar e a segurança do evento. E ela foi começando a mudar outros horários. Parte da manhã, depois da manhã virou porque é um evento de esporte, né? Ela tinha que ter o lado da segurança, mas é uma tradição, de fato, sair no horário que você passava o ano correndo. Quer dizer, o cara estava festejando em casa, o seu bolo lá, parabéns, né, o ano veio, o ano novo, foi embora, e nós estávamos ganhando a prova. É isso que eu, né? Então, meu pai sempre falava. Então, em 85, na verdade, 85 ou 86, né? Vamos ser mais, né? Eu tinha 5 anos. Então, meu pai dizia: Ó, o Bezerrense vai correr. E a gente aqui em Bezerra, a gente sempre dizia assim: a gente vai romper ano na rua, né? Eu rompia ano lá na festa da cidade, que é no centro. E apagava a luz, tal, né? Quem é. Marquinho lembra, né? Jardel, não sei se vai lembrar se na cidade de Jardel tinha isso, né? Então, meia-noite apagava a luz, né? E a expectativa era romper ano lá, ver os fogos e correr para a televisão para ver se o Bezerrense tinha ganho. Porque era televisionado na época, né? E eu não esqueço nunca, né? Então, uma televisãozinha pequena, ficava no consultório do meu tio era médico, no sobrado do meu avô. Então, terminava ali, ligava a luz, quando ligava, a gente nem ia ver os fogos. Vamos ver se o Bezerrense ganhou, né? Então, lembra aquela filmagem, né? Que tem uma filmagem até hoje, né? Tudo escuro, você correndo com a Gera de São Paulo, atleta de São Paulo, na época, né? Isso, atleta de São Paulo, e os fogos, e a gente se abraçando, não só porque estava comemorando, né? Essa questão, mas também porque o Bezerrense tinha sido bicampeão da Silvestre. Então, isso aí guardou muito na minha vida. E eu sempre gostei, não gostava de corrida. Não sei se eu gostava ou não, mas era pequeno, né? Mas aquilo ali ficou na minha mente, né? Eu lembro que eu já muitas vezes pergunto, não, tem um Bezerrense, né? Que já correu e é bicampeão da São Silvestre, e muitos não sabem disso, né? E aí essa honra da gente estar aqui hoje conversando um pouco, né? Você citou aí bem, né? E que eu fiquei ali brigando ali entre os três, a nível mundial. A minha fase boa, 10 anos, boa mundial, eu estava sempre entre os três melhores do mundo. Eu tive ali, pouco sábado, eu tive 2 terceiros, eu tive um vice, eu perdi uma que foi incrível, eu perdi uma no ano. Eu corri para as 13 provas no ano, perdi uma em casa, pro Carlos Lopes, chegando. Então essas imagens que você citou, era muito forte, porque eu sabia que eu estava entre os três. Eu tinha certeza que eu ia disputar a prova, não é que eu ia ganhar, mas eu ia disputar de verdade. Aqui, no Japão, não importa, que eu tinha uma capacidade de segurança, porque o mundo que você fica entre os melhores do mundo fica pequeno. Você conta na mão, numa mão só. Você sabe quem é o nome do cara, o sobrenome dele, como é que ele faz, o que é que ele come, sabe tudo, porque é pequenininho o mundo, né? Se ele machuca, todo mundo já sabe. Na hora, você não ia saber, você já sabe, né? Opa, né? Mas é bem por aí. Mas é isso Então, mesmo. quer dizer, então essa imagem é muito forte, né? Que na São Silvestre eu tenho 5 pódios entre os três, né? Tem 2 bronze, uma prata e 2 ouro. Só. Então, essa que ele falou, isso aí é muito forte. Então, a turma tinha que disputar. Porque ganhar é uma consequência, né? Porque às vezes você está um dia bem. O ano que eu mais estava bem no Mundial foi em 84, eu estava sem limite.
E fui para a prova no máximo e perdi pro Carlos Lopes, campeão olímpico, né? Perdi na chegadinha. Passou e não consegui. Não consegui mais. Ele tinha alguma coisa que naquele dia eu não ia combater ele, porque é difícil, é impossível, né? Eu lembro do tabu nosso, a imagem vem na minha cabeça, né? Tá gravada aí, né? Na história nossa. Quando eu passei o Fernando Mamed, você vê a imagem, é tão pequena, o pódio do primeiro ao quinto entrou em 5 segundos. Em 5 segundos? Do primeiro ao quinto. Então, a Chegando imagem, em cima do outro, a né? Vamos dizer imagem assim. nesse nível é muito violenta, né? Então, O alto nível, né? então, mas você falou, essa imagem ficou. Então, eu poderia perder, mas eu tinha uma segurança grande. Se eu perdesse, eu ia perder com uma. Eu ia perder, como falava o nosso Ayrton Senna, né? Não é bom ser segundo porque é o primeiro perdedor. E é verdade, né? E é verdade. Ser segundo é chato. Né? Você fica quase, né? E quase a distância é enorme, A né? gente É tem uma muito imagem grande. acho que há 4 anos atrás, da São Silvestre, que ele é ultrapassado, o primeiro colocado é ultrapassado na faixa, né? Quase na Não é? Quase na Realmente faixa. liga a faixa. Isso, né? Ali eu acho que é pior ainda. Tá no jogo, né? Tá no jogo. Já é Deu, incrível, né? deu uma aceleradazinha e só na frente. Esporte É. é lindo, né? E depois todo mundo se abraça, né? Essa modalidade nossa, olímpica, né? Que faz parte da corrida de rua, com a maratona, né? Ela é rica por isso, né? Não tem essas brigas, não. Não, e assim, Depois todo mundo se abraça. uma coisa que eu falo sempre, assim, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda, né? Aqui a gente brinca todo mundo, né? A gente tem a diversão de dizer, eita, eu vou ganhar de tudo, tal, fica aquela. Mas no final um tá ajudando o outro. Quando começou o treino, Isso. a coisa pega, né? Mas no final um tá ajudando o outro, né? Aqui a gente já corre há um bom tempo, né? Jardiel já vem quantos anos correndo, Jardiel? Eu fui introduzido por ele na corrida, viu? Na escola até 2016, 2014, 2015. Foi nesse período. Então, 11, Primeira 12 anos. corrida que eu Primeira fui. corrida, estações, Estações. 10 km. 10 km é sangue pra fazer 10 km. 10 km não é Sol fácil, não. Recife, que tava acabando com tudo. Só para cada um ali, né? Só pra cada um, só pra... Mas de lá pra cá, tive aí muitos treinos aí, que graças a Deus deu certinho. Depois eu conto mais um pouquinho sobre esse dia aí que o professor passou do outro lado, porque eu não vi ainda se apresentar nessa mesa Marquinhos Papaléguas, que é aí reconhecido, viu, por muitos longões que ele organiza aos domingos. Se apresenta aí pra gente, Marquinhos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jadiel. Obrigado ao pessoal aí. Bem, meu nome é Marcos, né, como já foi citado aí, Marcos Félix, né, mais conhecido como Marquinhos. E Marquinhos Papalégua por quê? Comecei a correr há mais de 20 anos atrás, acho que na década de 90 para começo de 2000. Aí tinha uma equipe, a equipe se chamava, e se chama, né, até hoje, né, Equipe Papaléguas. Aí pegou o nome e ficou o apelido Marquinhos Papalégua, né, hoje a turma me conhece. E tive o prazer, assim, de conhecer José João há alguns meses atrás, não foi? Encontrei com ele, a gente bateu um papo legal. Foi, verdade. Eu Fã, e ele ficou com raiva. Pô, não conheci o pessoal, não né? acredito nisso, não. O cara não me chamava. Eu digo, eu falo logo. Aí fiquei sabendo, a gente sabendo que ele estava na cidade, né? E resolvi chamar ele para participar aqui do podcast do amigo Jardiel Akimura. E estamos aqui gravando, né? Aí, assim, Zé, a gente queria saber aqui o seguinte também, como foi a sua primeira São Silvestre? Em que ano foi que você participou da primeira São Silvestre? Se você foi campeão na primeira, você tentou algumas vezes, chegou próximo. Conta aí mais um pouco sobre a história. O teste que eu fiz no Pinheiro, lá, o teste foi em 75. Finalzinho de 74 para 75. Bem finalzinho ali na travessia. 76 foi a minha primeira São Silvestre. E 6. Eu cheguei entre os 100. Foi 89. 89. A minha primeira. Né? Depois a segunda foi 63ª. Depois 34. Depois 15. Do 15 eu tinha dado uma evolução grande já na minha performance. Porque atleta muda um pouco, né? Ele é atleta, mas não é atleta, né? Ele tem que saber que ele é um artista, ele não é só um corredor, né? Ele tem que sentir a arte, né?
Essa é uma longa história bonita de se contar. Porque todas as artes são bem parecidas, né? Então, nessa que eu comecei a liderar a prova, ainda era 9, eu liderei ela um bom tempo, depois faltavam uns 3 quilômetros, eu caí para 15º. Eu liderei ela e entrei dentro, ali pertinho do quilômetro e meio, mas é muito forte, né? Não aguentei e fiquei em 15º. Foi a partir dali que descobri que eu tinha condição de ganhar a prova, né? Eu estava numa evolução muito elevada, eu estava com 22 anos, menino aí, um rapaz, mas muito consciente, né? Eu era muito focado, muito prendado, muito em tudo. A parte médica, eu ouvia demais, ouvia muito essas coisas, né? Só ouvia e executava, né? E o professor Carlos, que já em memória a ele, que já é falecido, Carlos Gomes Ventura, faleceu há 1 ano e pouco atrás, 2 anos. E ele disse: você tem condição de começar a ir para 27, nos 10, né, de estrada. Você andou ali, você passou os 3 com 8 minutos, né? A passagem minha, que esse nível é isso, né? 8 minutos nos 3, 7,55. Você caiu, né, um pouco, né? Aí eu voltei para o zero, voltei para treinar de verdade, né? E logo em seguida eu tive uma evolução muito grande. Muito grande, eu tive uma evolução muito grande. Que o professor Carlos, ele tinha uma avaliação de alto rendimento. Se não tinha prova, ele botava na pista os melhores do nosso time, da equipe, né? E me puxava, eles me ajudavam. Não puxava 1,5 km, puxava um, e eu sempre o último era o mais veloz. Corria 1.500 metros, para me exigir mais, né? E num desses testes que eu fiz, eu quase que fiz quase a marca do mundo, do ano. Eu fiz 14,8. Aí parou tudo nos 5. Parou tudo, e aí vieram e falaram: fiz isso. Eu fazia 14,20, 14,30, né? Já era uma marca, a referência mundial já, né? Na época, né? Aí ligaram para a federação de atletismo, nossa, e o Comitê Olímpico, né? Eles ligaram: o João fez isso. Não, como não? Não pode ser. Fez isso. É a primeira marca do mundo. Aí marcaram uma avaliação grande, os melhores do Brasil, no Ibirapuera. Só para isso. Depois de um mês, que o teste meu era sempre um mês. Marcaram ali no Vasco Guimarães uma avaliação para os melhores do mundo, ali, os melhores do Brasil. Os 10 melhores, top do Brasil, na lista da CBAT. E eu aqueci como nunca, treinei como nunca, ali aquelas 3 semanas, me preparei para a prova, né? Como fosse uma competição alto nível. Porque eu estava sendo visto por todo mundo já, Comitê Olímpico, né? 14,8. E 8. Mas teste, ninguém sabia, no teste. No treino. Ninguém Oficial, né? ninguém sabia. Esse teste oficial do Comitê Olímpico. E eu fui embora. Fui abrindo. Acho que eu dei chapéu em todo mundo. Chapéu uma volta na pista em cima de todos. Eu fiz o primeiro ombro baixado dos 14. Fiz 13,57,4. Né? Aí, melhor tempo do mundo. Aí parou tudo. Né? Aí confirmou, né? Que eu realmente estava em evolução muito, muito forte, né? A partir dali, já fui convidado para fazer 2 Golden Gold, que hoje chama-se Diamond League, hoje, né? Vocês estão acompanhando isso, né? Vocês acompanham, né? Aí eu fui para esse Diamond League na Argentina, um nos Estados Unidos e um no Chile. Era 3 limites, né? Aí eu trouxe 2 de ouro, uma de prata e 2 de bronze, né? Eu trouxe, uns 5 e 10. Aí a primeira aparição mundial foi assim. Eu era muito forte, eu andava muito. Isso em 80 para 81. 80 para 81. Andava muito, né? Já tinha ganhado a São Silvestre já. Não, ainda ia acontecer. Ia acontecer. Aí a coisa mudou tudo, né? Aí virou aí já é. Já mudou a vida também, né? A vida mudou, né? Mas eu era muito focado. Eu não ligava para eu era treino. Eu era muito focado nisso. Eu tinha uma precisão exata. Você é professor, né, Flávio? Sim. Então eu era demais, eu era muito focado, eu era muito de ouvir e executar, né? E a minha equipe era muito pequena, mas enxutinha, né? Psicólogo, nutricionista, doutor Osmar Oliveira, que era meu médico, com Turibo, e meu treinador. Fora eu não via mais ninguém, né?
mais ninguém. Eram essas pessoas que ele cuidava, né? Às vezes, quando ia pra uma reuniãozinha assim, era com o presidente do São Paulo, o diretor de São Paulo, para acertar a viagem para fora, né? Ou estágio fora do país, né? Mas eu só ouvia e ia executar, né? Ela tava minha. E a quantidade de treino para uma pessoa de alto rendimento, feito o senhor, quantas vezes ela tem que treinar na semana, se é todo dia, se é 2 vezes por dia, se é 3 vezes por dia, se é um dia sim, se é um dia não. E qual recomendação o senhor daria para quem vai começar agora, vai fazer seus primeiros 10 quilômetros? Tem duas frentes de se falar, né? A corrida hoje virou um estado bacana de saúde pública, né? Em toda a cidade, aqui mesmo, Bezerra, está lotado de pessoas caminhando, correndo, é bonito de ver. Ontem eu assisti uma aula de dança ali na Praça do Papangu, à tardezinha. Acho que é da prefeitura aquilo lá, né? Então as pessoas estão sempre em atividade. Hoje é um despertar isso, né? É uma coisa bem bacana. Eu acho que correr, dançar, eh, fazer academia, isso é um lado, né? Um lado que isso faz bem. Eu faço isso hoje, né? Agora, para quem vai começar a ser atleta, eu acho que é bom ele passar por esse princípio, né? De avaliação grande, né? Para ele realmente não perder tempo, né? Que nasce matemático, né? O físico, o cantor, o tocador de piano, ele já nasce com uma tendência a isso, né? Então ele tem que se descobrir e ali ele se focar. Eu diria isso, ele tem que se avaliar bem jovem, né? Seus 15 anos. Não é você com 20 anos você fazer a avaliação. Você é um talento, mas perdeu ali uma vida para a corrida, estou falando, né? Para essa área, né? Tem que estar com 20, 21, 22 no meu caso. 22 eu estava já liderando. Então a recomendação é você buscar as pessoas mais próximas, né? Um amigo, né? Para ele se avaliar, né? Te avaliar e encaminhar essa pessoa para uma pessoa que tem esse, né? Mais perto de você, esse empurrãozinho. Que aqui para nós tudo é mais longe, né? Mas nada é impossível, né? Eu nasci na Extrema e como eu cheguei, vamos dizer, lá no Esporte Clube Pinheiro, acho, eu não sei como, mas Papai do Céu deu uma ajuda, uma ajudinha, né? Acho que sim. Eu não sou muito religioso, né? Mas sou católico, né? Pelos meus pais. Mas alguma energia boa me conduziu a isso. Então essa é a recomendação que eu daria, né? Mas não perder tempo. Ser jovem, bem jovem, né? Perguntar ao senhor da São Silvestre, qual foi a edição mais memorável assim que marcou no histórico de corredor assim das competições que você participou da São Silvestre? Foi a do campeão, do bicampeão ou outra que marcou mais? Eu acho que é a do segundo, a vitória, porque a primeira foi um choque. Eu sabia que eu tinha, eu estava de igualdade mundial, né? Para essa modalidade, eu estava muito bem. Então, mas eu não tinha conhecimento do tamanho que era uma vitória do São Silvestre, o tamanho dela, né? Eu já era conhecido já. Já tinha ganhado Diamond League, já era recordista nacional do 5, do 10, do 15, eu era recordista de tudo, né? Mas a São Silvestre é uma medalha olímpica, né? É uma pancada. E a primeira que ficou no país, né? Então eu não sabia do significado disso, né? Eu imaginava que era um choque. Eu tive que ir treinar fora, porque eu ia para Campos do Jordão, onde eu ficava para treinar, já ficava mais difícil, né? Porque as pessoas paravam, né? E queria tirar uma foto. Né? Tinha que tirar uma foto, mas pegar a máquina lá e eu tinha que esperar e bater a foto. Olha que show. É lindo, né? Só que eu tô focado no outro mundo. Eu tô completamente adverso disso. Eu não tô enxergando isso. Eu tô no outro mundo. Eu tô no mundo da arte da corrida. O que é arte de corrida? Você sentir correr. Né? Então, eu diria que a segunda foi. Eu já tinha a dimensão, porque eu já tinha chegado no segundo. O segundo tinha já. Não, não, o terceiro. Acho que é o terceiro, eu tinha já chegado. Segundo. Então, eu tinha uma bagagem do tamanho da apreensão que era, né? A mídia, né? Porque tinha sido campeão Então, uma vez, né? Todo mundo. Pela a turma quer sentir você, né? é. Eu ia para Campos do Jordão, eu lembro, oh, meu filho daqui eu parava, não tinha como não parar, não tinha como não parar, você tem que parar, né? Então eu falei, professor, vamos ter que arrumar uma estratégia diferente. Aí ele me arrumou outro lugar fora do país, né? Você está fora, é mais um lá, né? Ninguém sabe que é você, né? Aí você treina de verdade, né? Aí você vai, dói falar isso, mas é a verdade, né? Você tem que buscar os lugares certos, no momento certo, né? Não perder tempo. Que aquele momento ali teu de liderança é pequeno, é curtinho, né? Na vida é um dia. Você perder um dia é uma eternidade, né?
Então eu fui obrigado a arrumar um ponto de treinamento na Europa, né? Chama Somorit, Somoritz, é uma cidadezinha ao sul da Suíça, ao norte perto de divisa com a Itália, ao norte da Itália, perto de Milão. Montanha também, como Campos do Jordão, 1008, 1006. Eu ficava a 1008 de altitude, né? Mas com facilidade de ir para 2000, 3000. Eu estava no vale, né? São Brito é um vale, né? Mas por isso, né? Então, Época, né? Assim, a corrida, né? Não era tão como é hoje, né? Imagina o seu sendo, vamos dizer, bicampeão da São Silvestre hoje, no mundo de hoje. Não conseguia nem andar, quanto mais correr. Não é mas verdade? é legal. Mas em qualquer área, né? Você vê, eu vejo os meninos aí do futebol, eu vejo bastante do futebol, né? Eu converso com os meninos aí, uns técnicos do futebol, os artistas, eu converso com um com o outro, né? É tudo igual, né? O número um ele tá sujeito a isso, né? Ele tem que arrumar um jeito de trabalhar certo, né? Não ficar no mesmíssimo, né? Você é o cara número um no Brasil. E se você não pode desenvolver aqui, pode ir para qualquer outra parte do mundo. Eu aconselharia você a melhor matemática ir para os Estados Unidos, porque lá tem bons físicos, né? E ninguém vai nem saber quem é você. Não vai nem saber quem é você. E é mais um. Então você tem que se turmar com os melhores, né? Ficar naquele bolinho, né? Você está perdendo, está ganhando, está aprendendo naquele grupinho, né? Isso também é bom, né? É muito mais essa troca de energia, né? O outro, né? É muito bom. Então isso aí você cresce, né? Aí fala, mas ele mudou. Não mudei. E eu estou me turmando com o meu grupinho, né? Como eu comentei aqui, fica pequeno. O grupinho é uma palma da mão. Você conta nos dedos. Qual foi a corrida que você achou mais difícil? Ganhando ou perdendo, ou quebrando no meio da corrida, dizendo, meu, não deu. Quebrou em alguma já? No meio, Já quebrou em alguma corrida? Para os dois daí. A São Silvestre é difícil. São Silvestre é muito difícil. Porque em casa, a pressão é o dobro e você não tem como não sentir isso, né? Você vai, se leva até a Paulista, eu levava, como eu ficava, meu ritual. Eu ficava ali perto ali num flatzinho, ou no meu apartamento, depois tinha um apartamento, ontem eu morava numa pensão, né? Ali perto do clube. Chegava na hora certa, 10 horas, me pegava e levava numa garagem. Olha, eu mandava escolher uma garagem para me aquecer dentro da garagem, para ninguém me ver. Porque eu ia no banheiro, eu ia fazendo necessidade básica ali, aquecia, dava tirinho curto, só entrava lá só quem? Os dois meninos que me acompanhavam, o meu treinador, só, mais ninguém entrava ali, né? Então eles abriam a garagem, né? Que eu ia lá, eles davam um jeito, como eu não me pergunto, não sei. Né? Ele me abria lá um espaço bacana, eu aquecia na garagem, com banheiro lá, tinha um banheirinho nos cantinhos lá, né? E quando eu entrava na Paulista, faltando 10 minutinhos, eu ia contramão. Eu estava sempre debaixo de um prédio daquele, ninguém me via. Eu estava sempre aquecendo. Chegava, estava pingando. Tava, o coração já chegou a 200. Já estava mais de meia hora. Já estava mais de... Chegava a 200, chegava no coração, né? Eu subi lá em cima, eu estava molhado. Já estava com uns 40 minutos de aquecimento. Para correr, 20. Então, a São Silvestre é uma prova muito, para mim, é muito difícil. Olimpíada, difícil mundial, difícil mas você está em outro lugar, outro ambiente, que não correr em casa é muito duro, é muito difícil. Imagina, Essa é a minha resposta para E a pergunta, né? Já falando de São Silvestre, só que a gente tá falando mesmo aqui, para quem já fez São Silvestre e para quem é corredor e conhece São Silvestre, é a Brigadeiro. É difícil ou não? Não, não. Porque a Brigadeira, de fato, ela tem um pequeno aclive, uma ladeirinha subindo, né, subindo, né? A gente fala aclive, declive, né? A linguagem nossa de professor, né? Mas ela não é bruta. Acho pior a do Pacaembu, a descida. Porque na saída, aquele arrebenta com a gente. Arrebenta. Eu recomendei tirar aquilo. Tirar aquela descida. Vai descendo ali, Despenca ali lá do cemitério, uma ladeira de quase 1 quilômetro, uma despenca, que é muito perigoso, né? Você machuca toda a parte muscular. Você usa mais o frontal, né? Você usa da coxa, né? chega assim, faz, tô começando a caminhar e correr um pouco. Mas eu só corro na descida. Se não fosse o contrário, eu corro na subida. Você vai machucar muito menos. Você correr não plano ou na subida. A descida tem que correr com cautela, porque de fato nós humanos temos um erro, né? O esqueleto humano. A canela não tem nenhum músculo, só tem ligamento, né?
Só a coxa. Né? Os estômagos da coxa frontal. Atrás não, nós temos a panturrilha, nós temos os adutores, né? De impulsão, né? Mas na frente é nada, tem só a coxa mesmo. Né? Não. Mas a São Silvestre em si, né? A gente teve o privilégio de ir, eu e Marquinhos, né? Aconselho qualquer pessoa, qualquer corredor aí, né? Se Deus quiser, esse ano a gente vai estar a lá. centésima. Centésima São Silvestre. Vai ser lindo. Vai, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Mas é assim, a feita a gente chama é uma vibe totalmente diferente, Uma né? energia A diferente. população sai, você vê uma quantidade de pessoas na rua, né? Aplaudindo, brincando, crianças que saem de casa ver a corrida, né? E isso a gente não vê por aqui, né? A gente ainda não tem isso, né? 100 anos. Tem uma né? coisa bonita lá e hoje. Deus quiser. A gente tem uma história engraçada também na São Silvestre, que a gente saiu no flat lá que a gente alugou. Aí saiu eu, ele e Fábio, né? Que tava, nós três. E aí a gente vai pegar, a gente vai andando, a gente tava o quê? 1,5 km? Não, 2 quilômetros da largada. Paulista, né? E aí foi perto. Aí descendo um cara também, né? Aí o cara fez. E aí, vamos andando, não vamos, que a gente tava meio. Será que é perigoso? É melhor pegar um Uber? Ficou naquela. Aí o cara, vocês vão correr? É. Dou uma carona a vocês. Bora. O cara foi a gente, né? Mas a gente veio conversando, né? Vocês são de onde? Não, de Bezerros e tal, né? De Pernambuco e tal, beleza. E aí a gente foi, deixou bem próximo. Não, eu tô indo pra Gazeta. Foi pra Gazeta, beleza. Pra Gazeta, pra gente, eu sabia que a Gazeta é uma das até hoje que transmite, né? A São Silvestre. Ela é a Globo, né? Há quantos anos, não sei, mas há muitos anos. E aí, quando depois Marquinhos encontrou o cara, né? Aí o cara era o comentarista da São Silvestre, falou da gente, e quem tava comentando a São Silvestre era o senhor. O senhor lá, só Mas porque o cara não disse carretela de bezerro, porque se o cara dissesse carretela de bezerro, eu ia falar na hora. Bezerro. Não, vi até café pra você. Então foi uma coincidência, né? O cara deixou a gente, né? Então, tipo, São Paulo ali, ele para, né, para São Silvestre. Para tudo, é perfeito. E é engraçado a gente ir caminhando na Paulista, porque eu acho que todo corredor, ele vai caminhar na Paulista um dia antes, né? Porque a gente via, era corredor em cima de corredor, né? Então, a gente encontrou muita gente aqui o pessoal lá de Petrolina, né? Chegando de mala, carregando mala, porque ia ficar muita gente ficar hospedada ali, né? Na Paulista, mas é uma vibe totalmente diferente. Indico a todos que gostam um pouquinho de corrida. Vou para um evento tal, vou para um evento tal. Vá para São Silvestre, porque não vai se arrepender, de jeito nenhum. É uma experiência incrível, incrível, incrível. A corrida em si, ela tem outra atmosfera, né? Você treina, 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 mas no dia que você olha e vê um cara correndo do lado, o cara correndo do outro, o cara correndo do outro lado, é outro sentimento. A primeira corrida que eu fui, professor Flávio, aqui, 10 quilômetros, eu acho que são 5 para ir, 5 para voltar. Quando eu ia no quilômetro 2, ele vinha no 7. Aí ele vinha de um lado, eu vinha do outro, eu dei um grito assim: professor, eu tô na sua cola, viu? Aí o cara olhou pra mim e disse: tá não, viu? Tá não, que tá muito longe aqui. Não me lembro feito hoje, mas de lá pra cá, graças a Deus, a gente vem correndo, né? Vem correndo. É muito massa, assim, né? Corrida, assim, eu gosto de corrida. Entrou nesse mundo da maratona aí, o Flávio e alguns colegas. O interessante da maratona que eu acho é o quê? Porque se você não tiver treinado, você não vai conseguir completar. Maratona é bom porque você fica disciplinado, você vai, sabe que tem que treinar, porque se você não treinar, no dia você vai sofrer. E muito, né? Tem muitos que, e é engraçado porque na maratona, você, que nem o Jardim falou, tem dia que você tá bem e você não corre a prova bem. Ali você às vezes tá ali, o pessoal tudo correndo ali, você passa um bocado de gente, né? O pessoal às vezes está mais preparado que você, mas no dia, por algum motivo, o cara quebrou. E se você tiver todo disciplinado, tiver feito um treino perfeitinho, bonitinho, você vai até o final daquele ritmo ali e não inventar moda na Querer maratona. inventar, né? Querer O bom da inventar. maratona que eu gosto é isso, assim. Aí hoje eu gosto mais de correr maratona do que corrida, né? E passar na linha de chegada é um sentimento, né? Você pode ser o 500. Passou na linha de chegada, não importa a posição. Passou, você faz. Eu fiz. Até para competir. Depois eu vi que não tinha jeito e não andei bem. Aí eu desisti. Até a meia eu mandava bem a nível mundial. Eu fiz performance mundial na meia, isso em 83. Fiz 1 em 1 em 83. É. Depois, logo em seguida, um rapaz lá da Itália bateu o recorde, quebrou meu recorde. Por um segundo, foi 2 segundos, né? Depois veio despencando, né?
Aí hoje já tá 50 e pouco, né, já. 56, 50 e... É, 27, eu acho que é isso. Então, na época eu fiz 1 e 1, era muito rápido. Era Mas muito chegou a rápido. ganhar alguma maratona? Nunca ganhei maratona. Então treinei para maratona, não sei se estou, treinei para ela bem, e eu chegava nessa no 36 e eu não ia, virava, Fosse 35. eu andava como um atleta de verdade, para a regra do mundo. Chegava no 36 eu virava um atleta comum, né, um comum, corredor. Então eu não tinha, né? E aí eu falei, puxa, eu tô já com quase 35 anos, vou parar com isso, né? Vou acabar me machucando e a minha saúde, eu vou precisar, eu já cheguei até aqui tão bem, então eu vou manter assim. Mas eu corri quase toda a maratona, eu corri. Inclusive a Nova York, eu puxei ela algumas vezes, puxei. Eu era contratado para puxar X quilômetros, né? É linda a maratona. O Coelho. É o Coelho, isso. Eu puxava até os 21, eu tinha um ritmo muito bacana, 1 hora e 3, eu ia bem, né? Depois eu finalizava, né? Com 2 horas 18, 2 horas 17, fechava, né? Mas fechava a maratona. Fechava, eu nunca parei, né? Mas é uma curiosidade agora, né? A gente fala dos coelhos, a gente vê, né? É pago. É pago. Você ir lá e fazer aquele tempo, até tipo, até os 20, eu quero que você faça em tal tempo. É que eles almejam fazer o quê? Porque é performance mundial, né? Então ele põe um coelho que tem uma certa facilidade de ritmo, corre fácil, para aquilo, né? Então ele vai passar ali, né? O coelho vai ser um coelho, ninguém sabe, mas ninguém sabe que é o coelho. Sim. Não, não. Na minha época eu não sabia. Eu botava o nome normal, né? Tudo normal. Aí eu falava, bom, eu sou contratado, eu ia lá e para recebia um cachê, né? Hotel, tudo normal, aí, que as coisas todas, todo a mordomia de um atleta, né? Você vai correr, eu passava e chegava ali, bom, eu podia parar e ir pro hotel. Não, eu finalizava. Certo. Finalizava. Aí eu ia 2, já 2, 3, 2,55, 3 por quilômetro. Aí caía para 2,10, 3,10, né, por E aí quilômetro, ele né? tá naquele ritmo, É. porque o pessoal ia continuar naquele ritmo ali, né? A maratona não, ela é muito difícil. É a mais dura do mundo, né? Porque ela vai minando você nas pontas, né? Muita ponta. É. Bosta é boa, não é ruim, não. Se tiver quente, é ruim. Se tiver quente, ela é muito difícil, né? Mas melhor Paris, né? Que é planinha, né? Paris é bacana, né? Não, é. A maratona, Paris Paris é ali, e logo ali para gente poder ir. É indicação. clássico, né? Falando de maratona, quer dizer, Paris e Nova York são as duas mais, né? Nova York por causa daquela famosa, né? Nova York, né? Estados Unidos, né? A de Paris está muito enfeitada. Assim, a de Boston é muito assim, a rainha das maratonas, né? Diz que é a raiz que é mais antiga, né, da história, a maratona. É por isso que é mais desejada, eu acho que é uma das mais. Coeficiente, né? Para você não se quebrar no meio da corrida, né? Sim, então também é mais difícil de ter tempo, né? Tem. Hoje é bem complexo, né? É, Não só o teu tempo, tem também o outro tempo que a condição não é barato, né? o tempo financeiro é bem alto, né? A gente vê, eu vejo muita gente falando, né, que, desculpa, todo mundo, a cidade, ela muda os valores de tudo na época, né? Boston, ela muda totalmente, tudo fica mais caro, diz que é melhor você se hospedar em uma cidade próxima e vir do que ficar na cidade de Boston. É complicado. Nós ficávamos ali quase bem na chegada, nós ficávamos ali no Hilton, os atletas de elite, né? Ali uns 100 atletas ficavam ali. Quando a gente, voltando para o atleta de elite, quando a gente foi para São Silvestre, a gente ficou bem na frente ali, perto e eles chegam todos juntos hoje, né? Não sei como é que funciona. A gente ficou bem pertinho do pilotão de elite. Você chega cedo. Não, é porque a gente pagou mesmo para ficar. Isso. Quanto quase, né? Deu menos, deu menos. Foi. Meus conterrâneos não estão, meu. Os caras, você tem que escapar, senhor. A gente chamou ele pra isso. Só que ele não foi. Fazendo o custo em si é vantajoso estar ali na frente, porque você tem algumas coisas, né? Veio, corta-vento, banheiro, não precisou chegar tão cedo, você tinha um Gatorade antes, tinha uma coisinha, vamos dizer assim, uma coisinha a mais. Vale a pena. Vale a pena. E outra coisa, era a primeira e a gente teve acesso a elite toda, né?
Então a gente via. Do lado, Isso. É o pelotão B, meu. O piloto ele fica treinando chique. ali, correndo, arrodeando, né? Bem engraçado, eles ficam em ciclos, né? Agora, com certeza, ele já chegou aquecido também, não é isso? Aquele, provavelmente, A maioria Já chega quente, é, né? já chega quente, já. Ele faz só uns toquinhos só, mas já tá bem aquecido já. Sobre a alimentação, seu José João. Imagine que eu vou fazer amanhã uma maratona. Tem gente que um dia antes come 50 pizzas. Um prato de macarrão desse tamanho assim, ó. Toma uma coca, né? E Tem gente, ô, e aí, professor? esse time aqui vai pro rodízio de pizza um dia antes. Me diga. Jantar quantidade de massa para outro dia. Como é que o senhor fazia quando ia para uma corrida dessa assim, uma maratona? É assim, eu seguia mais ou menos esse ritual, né? Eu seguiria também mais ou menos isso. Só que um pouquinho diferente. Eu tinha quase uns 4 dias que eu começava já a injetar mais carboidrato. E diminuía muito a carga do treino em si. É, baixava mais, né? Ia lá embaixo quase. Não parava de treinar. Mas ia lá embaixo e comia mais massa, assim, daria massa minha. Pode ser também pizza também boa, né? Meia domingo. Eu vou para um rodízio de pizza na noite anterior para poder queimar tudo no dia. Olha, o efeito funciona. Num dia não, mas 2 dias antes de começar a ingerir, melhor, né? Melhor. Eu fazia um dia só, não. 2 dias. Começa ali, né? Não encher muito pro dia. Porque o metabolismo, ela assimila melhor, né? Você põe a parte de energia mais no nível celular completa, que você está correndo menos, né? Vai dar trotinha, só aquecimento quase, né? Eu diria uns 2, 3 dias que é o correto. Mas a maioria faz isso, né? A maioria faz isso. Não é que faz mal, mas você não usa teu potencial total, né? Se eu me alimentar massa hoje para correr amanhã, eu vou absorver alguma coisa, mas eu vou comer muito, eu vou encher muito meu intestino, né? Poderia fazer isso em escala, né, maior, né? Então eu vou estar mais, né, com mais energia e mais leve, né? Mais leve. Com ação seguinte, semana que antecede, você estava falando agora que os treinos diminuíam. Diminuíam em quantidade, em porcentagem aí. Quanto, mais ou menos? Ele me fez a pergunta aí lá atrás, né, de quanto eu corria, ele me fez a pergunta por quilômetro, assim, quilômetro por semana, é bem alto. Eu chegava na minha base 200, né, na minha base, né, por semana, né? É bem alto, né? Baixava era para 100. Não, é sempre acima de 100, tem Sempre 100. era acima de 100. Não tem 100, né? Não tem. Você ficava ali, vai 60, 160, é, é, assim, é que você é uma máquina de correr, né? Você não. É fraco hoje, o treino é fraco. Você vai correr que a 3,40, 3,50 por quilômetro? É o fraco, né? É, Pra correr a 13 pra mim. não, Não, dia parado, eu não viu, atleta? Não é não, porque você chegou lá. Você é uma máquina, você tá afinado, como se fosse um piano, né? Então você tá lá. Então você andar é devagar mesmo, você não sente nada. O teu ritmo normal de corrida, para treino, eu diria a 3,20, né, normal, né, de treino, né? Aí você no finalzinho vai forçar um pouquinho mais, cai para 3, né, nesse nível de cima, né? Esse é o normal, né? É normal. Você vai fazer um longão. Eu lembro, eu fazia meu longão. O longão meu fazia 30 quilômetros, 32, né? Mas no final, o legal é que você vai adquirir essa experiência, né, com a prática, né? Aí tinha sempre 2, 3 que destacava, né? Que o legal não é sair forte, né? É o final ser forte. Você esticar essa parte toda, né, de reserva tua lá em cima, como você não tem mais nada, né? Que é o que a gente Né? comenta, né? Então muitas nós vezes. começava o treino nosso andando, vamos dizer, a 3,30, que é um passo normal, né? 3,30, ele fala, hoje usa o pace, né? Mas o teu ritmo por quilômetro. E depois vai caindo, caindo, caindo. Aí chega no final, é legal brincar assim. Você dá aquela esticada no último 5 quilômetros, né? Cair para 14 alguma coisa, né? Né? Eu já finalizei o último 5 abaixo de 14, né? Você está no ápice e você não sente nada quase, né? Aí você sabe que você está com uma reserva glicogênica a nível celular extremo, né? Então você tem muita capacidade de sofrimento, né? Mas é normal. Não é que é anormal. Você está lá. Né? Você chegou lá. Né? Você é um artista de corrida. Né? Você não tá
exaustão, assim. Não, não, não. Ele tá num processo de desenvolvimento muito grande, né? Muito grande. Ele está hiperconsciente, né? Hiper ali no controle, né? E ele não está em fadiga. E se ele tiver algum desconforto muscular, ele sente na hora, bem antes de explodir. Bem antes ele sente. Eu tinha essa capacidade, né? Coisa, já que você tocou no assunto de velocidade, sair forte, lento. Na São Silvestre, qual era a estratégia que o senhor utilizava? Você saía forte, saía ritmado, forçava no final, saía. O adversário ficava de olho nele ali próximo, não deixava ele se distanciar. Qual era a estratégia que o senhor utilizava para poder tentar vencer a São Silvestre? Marco, boa, boa. Eu tinha uma estratégia boa de corrida. Eu já tinha sentimento da corrida, né? Porque eu sempre imaginei que a corrida, ela é a parte final que é o legal, a parte final. Porque a parte final que é fácil correr ou difícil correr. Se está bem treinado, fica fácil, né? Então eu usava essa estratégia. Eu treinava muito certo, né? Para dar certo, né? No dia. Eu podia até perder, mas eu estava muito consciente. Eu falava, São Silvestre, como é que eu usava a estratégia dela? Eu sabia que é os melhores, tem um pelotão de elite, eu ficava no pelotão de elite, né? Eu ficava lá, eles vão sair a quanto? Vão sair a 3, a 2 e 50? Com certeza. Que já é assim. Com certeza. Então eu sei que é assim mesmo. Então eu ficava ali, né? Como se fosse uma preliminar, né? Uma eliminação numa Olimpíada, né? Até os 5, 6 quilômetros, para mim não vale nada, né? Não vale nada? Não, mas para mim não está valendo a prova. Eu não estou competindo. Eu estou não, fosse uma eliminação, eliminando os demais. Chegou nos 5 ali, aí você dá uma testadinha, né? Eu fazia uma testada, né? Eu ia, mas eu não ia. Eu ia para também me autoavaliar a minha segurança pessoal, né? Eu estava bem Ah, ali, se o corpo estava se bem alguém ali, né? fosse, mas eu, não, eu ficava, depois voltava, né? Você viu que eu perdi uma vez assim, mas eu era ciente, né? Eu usava essa estratégia, tá junto e junto. Agora, do meio para o final, eu entrava para a prova mesmo, para a competição. Até ali era como se fosse uma seletiva. Eu tô eliminando. Aí eu ali, do meio para o final, eu virava a página. Aí ia para a prova. Aí dava uma arrancada e ficava. Eu já fiz isso, nós ia a 2 e. Nós passamos ali o 3 para 7,52 e eu dei uma arrancada para 2,40, foi 2,39. E ninguém foi e eu fui e acabei ganhando a prova de novo, né? Mas isso é uma capacidade que você adquire, né? Essa autoconfiança, né? Mas você tem que saber se tá no meio dos bons, né? Você tem que ter. Alguém vem. Alguém gostar. Né? Tem alguém olhando. Tem alguém ali, uns 3 tá no teu pé. Né? Rival em específico, assim, dizer, para esse cara. Na minha época, tinha esse Zacaria Baria da África, Chimambo da África também, que era muito bom. Tinha americano, era Rob de Castella da Austrália. Tinha Bustier da França, era muito bom. Muito bom. Ganhou também o São Silvestre. Todo ano eles vinham para participar. Participava, todos os anos Todo ano participava. eles vinham. Tinha os colombianos, Victor Moura, Silvio Salazar, ganhou várias edições, né? Mas eu tinha uma autoconfiança nisso, eu usava essa estratégia, né? Eu não usava ela na largada. Eu saía junto, Não deixar se né? distanciar muito também, né? Não, não, Porque não. se deixar ir embora, vai Não, senhor. buscar. Não, não, não. De jeito nenhum. Não deixava abrir, não. Eu estava sempre parecia o cara fosse dando umas escorregadinhas, abrindo a prova, eu ficaria ali quase como um segundo ou terceiro, né? Porque você abriu ali é uma eternidade, né? O Você não famoso tem tempo. vácuo, né? Ficava no vácuo ali. Não tem tempo de recuperar, não tem. É muito curto, né? Você, Justamente. como, Prova como é, curta, você. Numa maratona não, você consegue recuperar e ir buscar. Agora, numa prova curta, realmente. 10 quilômetros não dá. Então eu tenho essa consciência. Voltando à primeira parte, né? Eu fazia um aquecimento muito duro, muito grande, né? Eu comentei que meu coração ia a 200, algumas vezes nos picos, né? No aquecimento, né? Então isso demorava 40 minutos, quase 50 minutos de aquecimento para me preparar físico e psicológico a isso, né? Para isso, né? Prova, né? Como se fosse uma afirmação, mas eu não me gastava, né? É uma afirmação do aquecimento àquilo, né? Então eu sabia que eu nem ia para a prova ali, para a largada, eu estava com todo esse autoconhecimento para aquilo, né? Eu tinha segurança que eu ia correr bem, né?
Eu não ia ficar, eu ia perder, mas eu estava disputando a prova, né? Meu Chico pode ali, estava em cima disso, né? Pensava o que na hora que tava correndo? Porque às vezes a pessoa pensa pensando num monte de coisa, né? Durante a prova. Ou só pensava na prova mesmo. Só na prova ou ficava pensando em alguma outra coisa para dar uma motivada para como é que funciona. Eu volto à palavra, a arte de correr, eu levo como é uma arte como qualquer outra, Olha, né? esse vai ser o nome do episódio, viu? É. José João da Silva, um artista da corrida. A arte de correr, eu me isolava do mundo externo. A minha emoção era total dentro da minha capacidade de desenvolver o meu potencial. Então, eu praticamente eu zerava. Se você falar, João, eu ia ouvir que você falou, ou qualquer um, mas eu estava tão focado, eu estava tão focado naquilo que ninguém ia me tirar daquilo. Então, eu tinha um foco, se podia gritar, podia me xingar, eu não estava escutando, eu tinha uma capacidade muito grande de concentração. Porque senão eu me perdia, porque você chega perto de ser uma criança, mas não é uma criança, você é um adulto. Essa emoção, essa parte emotiva, essa adrenalina, o cabo arrepia, ainda arrepia ainda, né? Por quê? Porque é a arte, como qualquer coisa, é tocar um piano, uma sanfona, Você tira dele. E era focado, focado, você chega, focado. é isso, eu pensava muito nisso, era desenvolver essa arte linda e a parte emotiva, né? Eu sentia emoção de correr, eu tinha alegria de correr, né? Eu chegava num ponto que eu estava leve, eu não sentia mais nada, né? E outra coisa, né? Eu vou uma piadinha em cima disso. Eu não tomava nem café, porque eu tinha um médico muito bacana, o doutor Osmar Oliveira, já foi embora também. Era uma pessoa maravilhosa. Ele dizia, João, você tem um potencial, você não pode mexer nisso. Aí ele falava assim, você não pode tomar aquelas vitaminas aí, todo respeito ao mercado, né? De vitamina, ele falava assim, você gosta de quê? O doutor Osmar falava isso, né? Eu falei, eu gosto de fruta, eu amo fruta, todas. Então você pega essas frutas todas, bata com água, só com água, mais nada, viu? Mais nada. Depois virou um grande médico, um grande comentarista, né? De televisão, um amigão, uma pessoa maravilhosa, né? Que cuidou de mim toda a minha vida esportiva, né? Ele e o Turibo Castro Leite. Hoje também é um fisiologista de alto padrão a nível nacional. Mas é isso, a arte é linda, é linda. E eu acho que a vida é tudo isso. Por conta de Jardiel veio porque, tipo, Jardiel, que é um corredor, muitas vezes ele sai para correr para resolver problema da vida dele. Ele fica ali, né? Ele grava podcast, fala, fala. Quando eu vou com algum problema na cabeça, eu deixo ele na cabeça e queimo ele nas pernas. O esporte me deu muitas coisas lindas. Eu conheci alguns amigos de indústria, né? Que me ajudou muito, né? Um era um suíço, era da Nestlé. Posso falar isso? Bom, Nestlé pode até te ajudar também, né? Exato. E era um empresário grande, ele era na área de produção industrial, né? E ele viveu no Brasil um tempão. Depois virou meu amigo, através de outro amigo meu, tem de indústria, né? E virou meu amigo e ele falou assim, João, eu corro para mim fazer a minha agenda do dia. Ele cuidava da América do Sul todinha, ele cuidava, a América do Sul todinha ele cuidava, a indústria, e mais um pedacinho da América do Norte. Ele cuidava. Ficou 10 anos no Brasil, quase 12 anos, ficou 12 anos. Agora ele mora, coincidência, né? Não fui lá ainda, né? Em São Maurício, uma cidadezinha pequenininha chamada Pontresina. É antes de São Maurício, no mesmo platô, né? É um suíço. Gente boa, gente boa. Eu me comunico com ele todo ano, né? Coisa com ele. Estamos se falando, né? Um senhorzinho, nota 10. Então ele trabalhava e dizia, João, eu vou correr para criar a minha agenda, produção de um nível desse porte, né? Às vezes, quando eu tô cansado, por exemplo, eu trabalhei de 8 às 17 aqui, aí eu vou ter um outro compromisso à noite. Se eu correr 30 minutos aqui no meio, eu vou para outro compromisso pegando fogo. Vou assim, com raiva e trincando os dentes pra. Às vezes, quando eu tô cansado, eu digo, vou fazer 5 aqui ligeirinho, 30 e poucos minutinhos, que é o tempo que eu levo pra fazer, pra poder pegar a energia, levar lá pra cima, pra ir pra questão do compromisso. A Gosto. renovação da energia, nós temos uma capacidade monstruosa, monstruosa. E aqui nós não temos como aferir isso, né? Mas logo, logo, acho que diria mais uns 100 anos, nós vamos ter essa capacidade de aferir esse potencial de nós. Eu acho que antes disso, porque a gente está evoluindo as coisas, né? Esse campo aí de energia. Mas você precisa se mexer, não tem como. Eu corto os dias hoje, né?
Eu parei de treinar, né, de competir, mas de correr não. A gente falou aqui sobre o José João, que está aí vencendo, vencendo, vencendo. Chega um momento da vida da gente que ele vai ficando um pouquinho mais lento. Vai ficando mais lento, vai ficando mais lento. E como é que é isso aí? Dizendo, eita, danado. Eu, por exemplo, é meu cabelo. Toda vez quando eu olho, meu cabelo tá caindo, meu cabelo tá caindo, meu cabelo tá caindo. Eu já começo a ficar preocupado, né? Como foi isso aí na sua história da corrida? Eu tenho um projeto de corrida, né? Quando eu parei de correr, eu falei, eu quero fazer um projeto para não parar de correr. Eu não parei de correr. Eu vou criar um projeto para não parar de correr. Isso foi em 97, 98. Eu parei assim, profissionalmente, falei assim, o clube, as empresas que estão envolvidas, eu entreguei, agora eu vou correr para mim, correr para ter saúde. Então esse era meu projeto. E consegui fazer essa transição bacana, né? Bacana. Agora eu nunca tive a missão assim de competir mais, nada, né? Agora, dói um pouquinho, né? Você vê que não, eu não vou competir, aquele tem um vácuo grande ali, né? Mas você tem que ter essa consciência. Se eu gosto de fazer isso e faço com razão de vida, então eu tô preenchido, eu tô completo, né? Então eu não tenho muita, não sinto nada. Que eu fiz tudo direitinho. Como eu fiz lá em alto rendimento bacana, eu fiz preciso, eu não tive problema. Eu fui o extremo, né? Eu acho que do meu conhecimento do matuto aqui da extrema, como nós falamos aqui, né? Eu fui o máximo, né? Que a minha primeira viagem, até comentei, né? Foi para a África, né? O estrangeiro, né? Eu até comentei eu comentei com os meninos aí, né? Que eu ganhei uma viagem para ir para fora do presidente da República, né? E era para a Alemanha. Eu recusei e fui para, né? Eu pedi para ir para a África para conhecer os meninos, né? Os que estavam na minha frente, que era Mohamed Kidi, era Baucha, era o outro Ifter, que era o cara do momento, medalhista olímpico, né? Então, esse conhecimento, falei, puxa, eu sou um matuto correto, porque eles são como eu. Então, eu bati aqui em Miseira e voltei umas 15 vezes, né? Na hora, lá. Porque os meninos todos de ponta, que treinavam lá no quartel, lá, né? É um centro de excelência dele, vou fazer um quartel, né? Da Força Armada. E é como nós aqui. É um matuto ali, entendeu? De chão, o pé descalço. Eu tinha a conga, eu nem conga tinha, né? Nem a conga, né? E o menino andava com nunca, os meninos na frente do teste. Fazia como eu fiz os 16 de 32, nos 15, nos 5, perdão, nos 5. Eles faziam 16 e descalço, não? Tá. Então essas coisas me deu muita facilidade ali naquela idade ali, né? Então eu não tive muito problema, não tive, não. Mudança. Então hoje eu tô vou correr minha corridinha, eu vou muito consciente, muito tranquilo, eu sou hiper, vou no meu passinho ali a 6, a 5 quilômetros, curtindo, né? Curtindo. Ainda todos os dias. Até os 70 eu vou todos os dias. E eu tinha posto em algum lugar, deve estar em casa, em algum lugar, né? Que eu, a partir dos 70, eu vou pular com água. Que eu tenho um espaço lá com água, aqui dá mais ou menos aqui, eu corro na água, né? Já tá né? Boa. Então, Tem essa passagem dos tênis, a evolução dos tênis, né? Isso muda mesmo. Quando a pessoa vai correr, usa um tênis de placa, um tênis não sei o quê. O pessoal usa com duas placas, né? Já, era o que eu perguntou, já usou um tênis de placa já? já usei. Não como atleta, né? Usei, Sim, já sim. hoje amador como nós. Nós amador, né? Tem uma diferença, porque a tecnologia hoje nós não podemos jamais ignorar. Jamais. Né? Jamais. Isso é. Mas é pequena, mas pequeno lá em cima é uma vida, né? É uma geração, duas. Né? Mas é para todos. É alcance de todos. Né? Tá igual, né? Tá 6 contra 6, né? Não muda nada, né? Mas muda, mas O que vale mesmo é o pé no é chão. o treino. É o treino. É o pôr o pé no barro, né? Né? Imagine que eu vou fazer uma maratona amanhã. Eu paro quantos dias antes de correr? Ou porque tem gente que quer fazer 21 dias antes. Tá danado. Vai fazer amanhã 42. Ah, e quer fazer 21 na véspera. Faz 7, vai Faz 8, né? 7, faz 10. É. E uma vez Tinha uma um pessoa dia me disse que era a pra do parar. Rio. Pare e bota as pernas pra cima. Aí eu não. O que é que o senhor recomendaria? Parar, dar uma corridazinha na véspera. Agora, o cara que é amador mesmo, assim. Ele não corre todo dia, não. Amador. Vai correr 2 vezes, 3 vezes por semana.
a dor, assim, para nós que somos apaixonados por isso, né, pela corrida, né? Vocês estão apaixonados, né? Marcos aí, todo mundo trabalha, tem família, somos maratonistas lá de casa, né? Nato de casa. Eu diria que o que interessa mesmo é aqueles longão, daquele ciclo normal, de 9 semanas, né? Normal, o longão. Isso aqui conta muito, porque você tem que esticar a tua fadiga, né? Fazer, fazer aí uns 6, 7 longão. E aquela semana que você aquela semana que você falou da semana final, você pode brincar. Se você é ansioso, tem a pessoa que é ansiosa, né? Faz um trotinho para você descarregar tirar da cabeça aquela apreensão, né? Só. Trotinho. Primeira maratona que eu fiz, eu nem dormi pra fazer a maratona, ainda assisti um vídeo como fazer uma maratona. Mentira, eu tava nervoso, não. Assisti o cabelo, você quer que sei, meu irmão? Saí assim doido pra fazer, terminei. Pela graça de Deus, mas terminei. Mas é isso, né? Então, tem pessoas que são ansiosas mesmo, mas é normal. Né? Você faz um trotinho para tirar aquilo descarregado de você, pra você dormir. Porque dormir é importante, né? Mas tem que comer. Então você tem que controlar você mesmo, né? A pessoa tão ansiosa. Tinha de 5 quilômetros. Você já treinou mesmo, né? Na semana pré-prova, né? Ou pré-evento, vamos dizer assim, né? Sim, o Marquinhos fala muito assim, dizendo que o cansativo não é fazer uma maratona, e sim treinar de verdade para uma maratona. Não, isso é Eu me verdade. preparei para chegar lá, para finalizar. Né? O máximo de um longão pra eu fazer uma maratona. A quantidade de quilômetros: 35, 30, 28, 29. Hoje, no meio, hoje nosso, acho que você tem que passar de 3 horas correndo. Passar 3 horas. Então é 30, professor. É 30. Passar 3 horas correndo. 30, 32. E nesse ciclo o teu ciclo tem que fazer completo, né? Daqueles 3 meses, vamos dizer assim. 3 meses que é o normal, né? É. Para caprichar mesmo. Né? Quase 3 meses. Mas, vamos ver, quanto longão vai dar aí? 4 meses vai dar. Mas faltando 2 semanas, sai do longão. Sai fora. E deixa. E vai. Espanca, né? E faz no basicão, né? Se alimentando bem, hidratando bem. Também se conhecer, né? Agora, Conhecer o corpo, conhecer como é que você tá, né? a parte do teu treino já foi, né? Porque a maratona ela é muito árdua, né? Porque o barato mesmo é você esticar os lactatos na corrente sanguínea, né? Não falando na fisiologia, né? É você esticar essa fadiga, né? E como vai esticar? Só com não. Eu treinar de 10 quilômetros, 5, 15. Você tem que ir ali do 28 para 30 e fazer uma vez, 2 vezes, terceira vez, quarta vez. Quando acabar o ciclo, você está liberado. O 35, começando numa subida, dá vontade de chorar. Não tem? O cara tá em meu amigo aqui assim, ó, 35. Eu disse, não, para. E aí um tá sentado do lado, né? Você olha do lado, tem uma pessoa sentada, tem outra do lado, tem um cara chorando. Eu digo, meu amigo, esse cara tá chorando aqui. E vou me afastar logo dele aqui pra poder terminar. Tá xingado, né? É, Eu falei, que pessoa me fez chegar aqui, meu? Ele era muito mal, porque é duro, né? mas vamos ver se a gente faz aqui meio com receituário. Eu vou fazer meu primeiro 21 quilômetros. 21. Eu tenho que treinar como? Quantos quilômetros eu vou fazer? Um ciclo de 2 meses para fazer 21. Eu tenho que treinar como, professor? Diga aí o senhor. Vai ser assim, 21, 21, 10, 21, 10 e 42. Corredor amador. Primeira vez que ele vai fazer 21 quilômetros. E aí? Ciclo de 2 Tem que saber meses. se ele já vem correndo, né? Se ele já fez 5, já fez 10. Nunca fez, não. Nunca fez nada. Nunca fez, não. Tá começando hoje. O pace dele é 7. Pra gente saber aí. Segundo meu amigo Maviael, pensa que nem de corrida é, né? Segundo ele, é de caminhada. Pace 7, mas não parou. 21 quilômetros. Quantos meses? 2 meses só. É bem complicado, né? Porque você vai ter que fazer vários longões aí, né? Começar, tem que chegar primeiro aos 5 km, né? 5 km. Os 5 km é o primeiro objetivo dessa pessoa, né? Porque eu digo assim muito, né? A gente brincou muito nessa questão quando a gente falava do triatlo, né? Ah, vamos logo pro top. Não, a gente tem que começar, né? Então, quando eu digo assim, se tu vai fazer 21, primeiro tu tem que começar a fazer 5. 3. Isso, 3, 5, e aí vai vendo como é que tá.
entendeu? Em 2 meses para fazer 21 quilômetros é muito pouco. Vai sangrar, velho. Muito, muito. Vai até terminar, mas vai dar uma sangrada boa. Vai. E tem que ter também uma, vamos dizer assim, uma memória celular muito boa. Seja um cara que tenha uma, vamos dizer, o corpo já tá ali, ele já tem uma alimentação boa, ele já tem uma hidratação muito boa também. Porque senão ele não conseguir não fazer, não. Vai quebrar no meio, vai. Vai. Sem Não, mas dúvida. esse tem que conseguir, professor. Tem que conseguir. E a gente tá aqui pra fazer ele conseguir. E aí? Vai estar patrocinado pela gente. A planilha dele vai ser como? Eu acho que quem tá incentivando esse cara paga uma sala. Olha, veja só, ele vai ter que treinar aí, no mínimo, 3 vezes na semana e um longão. De 10, pelo menos. 3 vezes por semana, É. 10, 10, 10. Mais ou menos isso. Aí tem que ficar 5 primeiro, né? É 5, 5, 7, depois ele chega em 10 para chegar, vamos botar aí em 15 no máximo, 14, para depois a gente ter aquela semana para diminuir e ele chegar nos 21. Seguir. Vai. Eu acredito que com ele certeza. consiga. E 10, ó, nosso colega aqui, nosso editor, Gabriel Moura, certo? Tá ali, vai fazer o primeiro 10 da vida dele, dia 31. Ele tá correndo há uns 2 meses. Fez 5 várias vezes. Então, E agora? não vai correr. Dia 1. Não, dia 1. Dia 1. Dia 1. A corrida É a das corrida das pontes, que a gente precisa falar Aí. dela. Primeiro 10 quilômetros da vida na corrida das pontes. Ele já corre, já? É, Pergunta ele fez boa. 7 pela primeira vez. Não, finaliza, né? A idade dele já permite isso, né? É. É só sair bem devagar, né? Bem tranquilo, né? Curtir a prova. Não se empolgar, não larga. Vai ter muita gente, então o pessoal larga, muita gente vai rápido, aí a gente acaba se empolgando com aquilo, né? Isso acontece Pegar muito. os fiozinhos, né? Passa como um foguete, deixa ele embora. Isso, deixa o cara embora. Porque- Deixa embora. Minha esposa que tá aqui olhando, eu levei ela pra fazer 5. Na Night Room. Tinha uma reta, ela disparou, digo, vá devagar, ela disparou lá na frente, quase passa mal. Eu doido pra acompanhar e ela eu digo, eita danado. Poxa, abriu um espaço de mim gigantesco. Gigantesco. Quando parou, eu disse, não vou conseguir não. Digo, agora vai. Terminou bem devagarzinho. Então, pra fazer 10, diga aí as recomendações. Começou agora. Porque tá tão perto, né? Tá uma semana do evento. Então ele tem, vamos falar só da prova, né? Porque não dá para treinar mais, né? Não dá. Manter o que ele faz hoje, 5 ou 6 quilômetros, né? Até o dia da prova. E no dia ele ir lá bem tranquilo, chegar e fazer uma corrida bem tranquila, né? Sair bem devagar, o mais devagar possível, não ligar para ninguém, deixa todo embora. Que depois ele vai buscar. Vai até o meio, até os 5 quilômetros, bem devagarzinho, só um trotinho, né? Só um trotinho, só na maciota, né? Aí depois da metade, tá tudo, o metabolismo tá 100% já, ok. Aí você começa a se lanchar. É como a música, pô, mano. É dançar igual. Se eu quiser sair pra ganhar nos 10. Eu só saio de casa pra ganhar. Correndo é impossível. Então não vai ser dessa vez. Zé João lá. Eita, Ele lá conversando, aí pode ser que o cara consiga. E fala nisso, né? Eu tive o prazer de correr com meu filho, né? Agora com o seu também, viu? Na corrida da emancipação, e eu fui muito bem claro com ele. Ó, não adianta tu sair correndo rápido, filho. Mas é criança, 10 anos de idade. Ele quer sair correndo. Filho, você não vai correr rápido. Ele, tá bom, papai, tá bom, tá certo. Ficou lá. E na largada tem um vídeo que tá todo mundo já se pegando, né? As crianças assim, um segurando o outro para largar. E aí quando larga, eu disse, eu vou com você. Quando larga, ele já vai me procurar, vai rápido, eu calma. E aí foi muita gente na frente dele. Eu acho que tinha, sei lá, umas 10 pessoas, 10 crianças na frente dele, muito rápido, né? E ele olhando assim, não vá, você não vai correr rápido, calma. Você vai do jeito que a gente tá indo, vá. Porque esses meninos que estão correndo, quando chegar na volta, eles não vão aguentar. E aí tem, né? A gente chegou lá, quando chegou lá no finalzinho, que era tipo um bate e volta na mesma rua, né? E aí esses meninos, quando chegaram lá, já olhavam assim, como você tem que voltar, né? Então eles já estavam cansando, né? E aí eu disse, não, filho, vamos, né? Aí tem um vídeo, né? E a gente vai, e eu dizendo, você só vai dar o máximo no final. E tinham 3 meninos na frente dele, era o quarto, né? Tinha uma menina, né? Correu bem a menina também, né? Ele era o quarto. Mas, tipo, o masculino era o terceiro, o terceiro tá garantido, né? Vamos lá. Aí, no final, né?
chegando, eu disse, ó, naquela pracinha ali, que é perto da estação, quer dizer, na pracinha, antes da pracinha, um pouquinho, você vai dar seu máximo. Aí antes disso ele já deu o máximo, né? Meu filho não escuta o pai, né? Tão fácil, né? Aí ele deu é feito ele disse, né? Depois ele comentando, ele deu o máximo ali, e os meninos que estavam na frente, teve um que parou, olhando para ele assim, como é que esse menino passou tão rápido, né? E ele foi muito rápido, né? Muito rápido, né? Mas pela estratégia, senão tinha perdido, né? Até ficar a brincadeira lá, os meninos dizendo, ó, tu botasse o quê? Tu tinha uma bolsa nas costas, que era um foguete, porque foi muito rápido no final, que eu tava dizendo, fui tentar acompanhar ele, já fiquei cansado, menino precisa disso tudo não, né? Então, é estratégia, né? É observação. Isso, Pode pagar, meu. Porque 5 quilômetros é chão. Depois tem mais 5 ainda. É. porque quando é um evento, eu tenho um amigo nosso que, né, Alisson, eu brinco muito com o Alisson porque Alisson só quer sair rápido, né? E aí, quando chega do meio pro fim, não tem mais o que faz, né? Então, o Gabriel, ele tem que fazer isso, né? E aí depois tem que dizer a gente se deu certo a estratégia, Gabriel. Não vá se empolgar. Agora, a minha maratona é a Maratona Maurício Nassau. Temos 3 meses para lá. Diga aí, professor, o que é que a gente faz? Tem mais? Não, 3 meses. Setembro, final de setembro. Mas já é mês 6. Hoje é dia, Agosto, setembro. hoje é dia 24 de maio. É 4 meses. 4 meses. Vamos pensar em 4 meses. Me diga aí. A receita. Quem nunca correu uma maratona? É, para ele, Pra você, né? Já demora. Que fique registrado. que fique registrado que eu já coloquei outro ex-aluno nosso que vai correr com o senhor, né? Esse primeiro maratona dele. Pessoal. É. Tem que ser a meia também, mas não quero maratona. Maratona, que eu gosto de chorar no percurso. Esse aí, ele é totalmente diferente, entendeu? Jadiel de Moura é aquele cara que já me chamou, professor, daqui a um mês, em Caruaru correndo, fazer 30. Eu disse, não, professor, não vou, sem treinar. Ele disse, sim. Treinando. Eu vi 25, vai fazer Aí. 2 semanas, viu? Tá vendo? Vi 25. Sem treinar também. Sem treinar. 25 Graças a Deus. A cabeça tava boa, tava com um monte de problema. Nenhum supera 25 quilômetros. O que importa é esticar o longão. Para aguentar uma maratona. É isso, né? Você estica. Os detalhes no meio, de fazer 5, 3. Para quem vai fazer, para finalizar uma boa maratona, é isso. Não é importante, não é fazer 10, 5, 10, 5. Você vai saciar né, o prazer de correr. Mas para você, o teu benefício do físico mesmo, né, é esticar. Esticar esse longão. Não, mas o longão vai fazer quanto? 30, vamos fazer 30. Aí o resto você faz faz pequenininho. Quero ver O aqui. professor preenche esse espaço aí você que é ansioso, né? Gosto. Aí tem que fazer o espaço para você se acalmar. E eu tenho uma cabeça boa também. Eu saí pra fazer 21. Saí 21. Boa. Aí tem uma playlist boa. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou entrar por aqui. Pô, deu 25 um pouquinho. Eu disse, tá bom. Aí fechei os 25. Mas eu arrastava até 30. Vai fazer 2 semanas que eu fiz 25. Eu arrastava até 30. Entende? Tinha ainda. E eu não canso, não, viu? Assim, não fico cansado. Não, cansado não. Não abusa, né? Não, minhas pernas que. A parte física que cansa. E teu ritmo, é bom? É a quanto? 6,5, 6,5, 6,45. Eu sei que eu orientei ele? Não. A gente não orienta ele não, porque ele é desorientado. Desorientado. Não. Mas olha, veja Mas só, é ele tá bom com... a tua consciência. Tá ótimo, né? O pace dele 6,30 ajuda, tá o pace vai ajudar bastante para você não cansar tanto, né? Não tá ofegante, né? Eu vou só para fazer o percurso. Minha ideia é fazer o percurso, gravar alguns vídeos correndo que eu gosto, tal, e fazer a cobertura mesmo do evento. Não vou assim pra. Não. Vamos lá, Marquinhos. Tô também tá aguardando E aqui. o desafio que você disse que queria um desafiante para Nassau. Se botar o ganho. Ganha, né? Mas não saiu pra perder, não. É dura. Não é fácil, não. Ainda bem. Então já conhece o percurso, né? Já conheço. Já fiz 2 vezes, eu fui 3 ela, não me lembro. Acho que foi 2 vezes. Ano retrasado. Eu fiz 2 vezes ela. A primeira e fiz o ano retrasado. Bonita, né? Eu não vi. Também é bem bonita. A das Pontes, por exemplo, quando eu olhei a camisa, eu disse, eita, poxa, camisa cinza, bem elaborada, bem pensada. Vinho, é bonita, pode ter certeza. Assim, de você olhar e dizer,
vale a pena vestir. Vamos lá, Marquinhos. Tô vendo somente enrolação aí, sem Olha só. recomendação. Tento um dia assim de treinamento de maratona, né? Que eu já fiz algumas. A preparação ideal seria o quê? 4 meses, dá o quê? 16 semanas. 16 semanas. Isso você vai começando aos poucos, né? Se tá treinando ou não, mas é bom começar a planilha, vamos dizer, num pouco, né? Não se exagerar, chegar a correr um fim de semana já ir para 25, 30, que não tem necessidade. Você ir aos poucos, o que vale aí é ganhar volume na semana. Já as primeiras semanas, vamos dizer que você vai ter um volume aí de quê? De 30, 50 quilômetros na semana, juntando já com domingo, né? Com longão. Os primeiros vai ser pouco, né? Vai ser na faixa de 10, de 15, o longão. E nesse meio termo aí nos treinos da semana, vou estar tendo treinos variados, né? Treino de tiro, forte leque, intervalado, botar treino variado. E nos fins de semana, longão. Treinar aí o quê? 3, 4, no mínimo 4 vezes. Treino na semana, vamos dizer, um longão no fim de semana. E aos poucos vai aumentando, né? O longão. Passa a ser, vamos dizer, a 15, depois vai aumentar um pouco para 17, 20 no outro fim de semana, e vai aumentando. E isso quando for chegando próximo da maratona, vamos dizer aqui com 3 meses já, vamos dizer que você já vai fazer o último longão praticamente, já próximo a 3 meses ali, faltando o quê? Um mês para a prova. Faz os seus 30, 35. Depois só vai diminuindo. Eu acho que até um pouco antes ainda começa a diminuir. Eu acho que os 30, 35 você vai fazer na faixa de faltando um mês e uma semana. É. Aí vai diminuindo, diminuindo, aí vai diminuindo. De 35, já na outra semana você já faz o quê? Faz um 27, depois faz um 21, e na última semana, que nem José João falou aí, vai só trote. De boa ali, já vai estar com uma bagagem boa e o volume semanal seu vai aumentando. Vai começar com 40, 50, nas outras semanas, vamos dizer, com 2 semanas você vai estar fazendo 60, 60 e pouco, chegar até 90, no pico mesmo, se você estiver fazendo um longão grande, vai chegar o volume semanal a 90 km, 90 e pouco, 80. E aí Depois vai diminuindo. você começa, né, do pouco, quando tá ali, você nem percebe que você já tá com uma evolução tão grande. Ah, tô corri 10 ontem, não corri tanto. Então você acaba sem perceber, porque seu corpo já tá se adaptando, né? Todo o corpo vai se adaptar. Né? Desse grande, quando tu for correr 10, 15, vai ser fichinha pra tu. Vai olhar assim, tô correndo 30 e pouco. Primeira maratona eu treinei muito bem, né? Marquinhos sabe disso. Nos treinos dele, ele só faz longão. Só faz os longão. Na semana ele não treina nada. Aí chega o fim de semana, ele longão. Longão. Mas eu não adianta. Você tem que fazer alguma coisinha. Eu acho que é pro professor que tem esse problema, né? Fazer alguma coisa pro organismo ficar. Eu tô aceso, né? Eu tenho ansiedade. Que é ansioso. Ansioso. Quando eu fui pro 100, aí eu treinei direitinho. Sim. Eu fiz os 100. Os 100. Você vai igual o Lula, né? Isso, a Lula. Foi a prova de Lula, né? Que é do Igaranhuns até Caruaru, 100 km, Não vai Lula, viu? Lula vai pra 4 anos correndo todo dia. todo dia. Santo dia. Vai fazer 4 anos. Esse ano vai fechar. É muito. É muita coisa. É É psicológico, né? Eu tentei fazer esse começo do ano, eu digo, eu vou tentar 30 dias direto, correndo todo dia, nem que seja 3, 4 quilômetros. Não é fácil, não. Fiz 30 e poucos dias, mas é ruim. Às vezes o compromisso do dia você chega. Teve dia de eu sair 10 horas para correr. 10 horas da noite. O dia foi corrido, não deu para correr de manhã. Digo, mas eu não vou quebrar, não vou queimar, não. Aí corri. Mas não é bom, No não. treino para os 100 km, Marquinhos sabe muito bem disso. Teve dia que foi muito corrido, eu tinha que fazer longão de 20, 23. Eu fazia à noite no domingo aqui dentro de Bezerro. Né? Marquinhos teve muitas vezes que ligar, tá, onde? Tô correndo. Aí ele, vou passar por aí. Aí passava, vinha na moto, trazia uma água, eu tomava uma água e ficava correndo dentro do Bezerro. Né? Imagina Bezerro você fazer 25 km. 10 já é difícil. 25 km, dava muitas voltas rodando, mas o treino pros 100, eu fiz tudo do jeito. Foi. Se não fizesse 100 quilômetros não é brincadeira, não. Não, os 100 km não é fácil, não. De jeito nenhum. Mas foi top. Ô Zé, vamos agora falar um pouco agora sobre a corrida das pontes, né? Como surgiu, quando foi que surgiu, qual foi a ideia que você teve para criar essa prova, que agora vai para a 20ª edição, não é isso? A 20ª edição agora completa seria a 22ª, né? Por causa da pandemia, né? Ela surgiu em 2003. Eu tinha acabado de parar, parei em 98, 97, né? A minha fase mundial. E eu tinha aí uns contatos legais com empresa ainda, né? Que me acompanhava, né? Ô, João, tal. Aí o Banco Real, na época, né? Que era o ABN Arrow, que era francês, acho que era francês. Era, não é? Que depois virou Santander.
eles falou: "João, você faz o aniversário de São Paulo". Eu faço o aniversário de São Paulo, eu criei, né, parando de correr, da cidade. Quantos anos lá já? 27 anos. Deixa eu fazer uma pergunta. É. Quantos inscritos nessa última? 10. Eu ponho só 10, mas não dá. Não dá. Não dá, fica feia. Fica muito tudo mutuada. Então, meu limite lá não dá. 10 é 10, já era. Aí eles vieram, não, eu quero fazer um circuito, né? Aí eu falei, bom, ótimo, né? Bacana. Aí eles pegaram as minhas provas, nós criamos mais uma no Rio, uma cidade maravilhosa, no Rio, uma em BH, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, também tudo 10K, né? E em Porto Alegre, Poá, né? Aí eu falei, mas falta uma cidade, né? A minha cidade, falta, é meu sonho. Aí a diretoria falou, mas qual é teu sonho? Eu falei, não, eu sou de Pernambucano, você sabe. Sou de Bezerra, Pernambuco e tal, né? Isso na reunião. Na reunião da presidência, né, com o vice-presidente, diretor nacional, ele estava com a Fórmula 1, saindo da Fórmula 1, né? Ele estava num projeto grande, né? Estava, né? E queria entrar a correr de rua. Aí ele falou, poxa, mas que estranho, mas você traz amanhã essa ideia e me justifica isso. Porque eles não tinham nada como aqui, né? Aí eu falei, caramba, o que vamos justificar? Justificar, criar uma vida aqui. Eu estava forte porque eu estava com ele do meu lado, né? E custa um projeto desse custa, né? Aí no outro dia eu subi, aí o meu sócio, que é Renato, que é do basquete, jogou com o Oscar, com o Marcelo, aquela turma lá de 80, 79, campeão do mundo. Ele falou, poxa, você não podia ter falado isso. Eu falei, mas Renato, meu sonho, caramba. Aí eu peguei o telefone, vou ligar pro prefeito, né? Eu queria justificar, eu quero alguma coisa para justificar, né? Eu fui na internet, não tinha muita coisa, né? Aí eu liguei para a Secretaria de Esporte aqui nossa, do Recife, falei com o Romeu Batista, aí ele disse, é o João, sou eu mesmo. "Oh, tudo bem, tudo bem." Eu falei, não, eu queria uma palavrinha tua com o prefeito. O que o ABN, o Banco Real, tem aqui? Eles compraram o nosso Bandep, né? Eles acabaram de comprar. A bandeira ainda não mudou. Eu falei, o que mais? Me manda para mim, me manda tudo que você tem aí. Ele, o João demora um pouquinho, eu tenho que mandar para outra área, né? Vai demorar um pouquinho, me manda que eu tenho que amanhã ter uma reunião assim, assim, assim. Depois eu te explico o tamanho disso. Aí foi assim que começou a Corrida das Pontes, nasceu assim. Aí eu, no outro dia de manhã, eu cheguei, expliquei, e falei, ó, primeira coisa é meu sonho, né? É homenagear a minha capital, né? Eu sou de Bezerro, cidadezinha de 100 mil habitantes, e eu queria ser meu sonho ter um evento, não uma corrida, um evento em classe, né? E aí ele falou, não, mas e por quê? Eu falei, não, e vocês agora acabaram de comprar, né, o Bandep, né, e vai ter um processo grande de mudar a bandeira, aquelas coisas todas, né? Eu acho que isso somaria, né, o processo de vocês, né? Porque eu vou mexer lá com a Globo, vou mexer com a turma lá, vou mexer com a mídia. Não, João, isso aí não se faz, isso aí é comentário nosso também, depois é outra coisa. Ele falou assim, fechado. Presidente, que é Fernando Egídio Martins, que era o vice-presidente. E o presidente era Fábio Barbosa. Depois foi para Brasília, né? Aí ele apertou na mão, ou pode amanhã pegar o avião e ir para cá. Aí eu liguei para o Romeu, eu preciso estar com você ontem e com o prefeito, né? Era João Paulo, na época, né? Isso em 2003. Essa reunião está na minha cabeça, mas marcou, vinha para cá. Aí eu consegui as passagens, e vinha eu, o meu sócio e mais um agente do banco, né? Aí, era Tecitano, cara, Tecitano, Fábio Tecitano. Aí cheguei, marquei às 15 horas. Às 15 horas, sentamos na mesa, né? Cheguei lá, João, e o que que é? Eu falei, não, quero fazer uma corrida de classe aqui. Mas a verba, né? O financeiro? Eu falei, não, isso aí deixa comigo. Isso depois vamos trabalhando isso a longo prazo, mas o projeto está pronto, só queremos o percurso, né? E o nome. Eu tenho o nome, 10K do Recife. 10 km do Recife. Aí, João, fica um pouquinho, vou chamar o prefeito, né? Aí chegou o João, ô meu atleta tal, né? O João Paulo, né? Poxa vida, que ideia linda, estou sabendo. Mas e aí, qual é o nome da prova? Eu falei, eu não sei o nome da prova, né? Eu quero que vocês me ajudem, né? Aí, se dá um tempo pra gente? O prefeito falou, eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui, eu vou ficar aqui até levar pronto.
o projeto, né? E fica um pouquinho aí que depois aí ficamos conversando lá, discutindo, né, com o Romeu e mais o professor da faculdade, teu colega, eu acho, né? O Jamerson. Ele, O nome é familiar. Jamerson, não sei o nome dele, acho que ele é da Silva. Ele é da Federal. Ele dá ele era diretor de esporte e o Romeu era o secretário. E o Eduardo Granja, que hoje é do Náutico, né? Ele também fazia parte da Secretaria de Esporte, né? Trabalhava junto com o Romeu. Eles foram para lá e ficamos quebrando a cabeça. Tal. Eles me mostraram um monte de percurso lá. Né? Aí no dia de manhã, eu gostei de todos, né? Aí de manhã, eu cheguei lá, de manhã tava um mapão lá bonito, né? Lá, as pontes do Recife. Falei, caramba! Falei, é isso que eu vou fazer? Ele falou, o prefeito mandou escolher assim. Foi ele que mandou. Ele falou, achei lindo. Mas e agora? Não é mais 10. Não é mais 10 quilômetros do Recife. Tem que ser corrida das pontes do Recife. Ele falou, mas essa é a ideia que o prefeito deu. Envolver todas as pontes do Recife. Mas como vamos parar isso? Aí o Romeu falou, o prefeito pediu. Ele pediu, tem que ser. Nós temos que depois chamar a secretaria toda, né? Se unir e fechar o projeto, né? E parava Recife, né? Parava toda a capital, né? E assim aconteceu, né? Aí depois, no outro dia, né? A reunião começou no dia às 15 horas do dia 9 de maio de 2003. 9 de maio. E ela foi até o dia 10, a reunião. Ela foi indo, né? Ela foi indo. Aí chegou o dia, estava lá. Eu falei, puxa vida, ele, por exemplo, assim, as pontes do Recife, a corrida das pontes do Recife. Eu falei, não, tem que ser a corrida das pontes do Recife. Né? Então ela nasceu no Recife. Né? Ela vinha, o projeto que era para ser homenagem, ela nasceu do Recife para Recife. Não foi eu, a cidade se. Não é meu projeto, era outro projeto. Né? Então nasceu lá e ficou lá. Né? Aí foi abraçar todo mundo, ele chegou. E você gostou? Falei, amei. Já posso mandar? Prefeito, pode mandar. Ô, João, pode mandar bala, meu. Tá lindo, tá bárbaro o projeto. Né? Poxa vida, ele disse, se reúne com a secretaria toda, né? Para que nós possamos executar. Ainda bem, Né? ainda bem. E foi assim que aconteceu o projeto da Coisa Expo. Nasceu assim. Né? Demorou uma reunião de 24 horas. E foi lançada depois de um ano, né? Demorou um ano para ser lançada. Senhores, já caminhando aqui, né, de maneira geral, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, seu João. José João, certo? Tenho mais uma pergunta para o senhor, né? Outra vez eu vou em João, né? É José João. Tá, esse feito É, do nosso amigo Lula, né? Chama ele de JJS. JJS, muito bem. Né? Já caminhando aqui, todos nós aqui temos uma câmara central, certo? E a gente aqui no nosso podcast temos um momento de aconselhamento, certo? Onde a gente dá um conselho para a nossa audiência. Um conselho para a nossa audiência. E o conselho de hoje é: por que eu devo começar a correr? Eu nunca corri. Nunca corri. Estou vendo o pessoal correr aí. Me parece interessante e eu acho que eu gosto. Povo doido aí. Acho que eu gosto. Então, por que eu deveria começar a correr? É o nosso quadro aqui de aconselhamento. Vai começar aqui com Flávio Breiner, com aquela câmera central dele aí, vai dizer, a gente vai começar da seguinte maneira: por que você deve começar a correr? E aí fique livre para poder fazer esse aconselhamento, aquela é sua câmera central. Beleza, né? Por que você deve começar a correr, né? Na minha visão, primeira coisa, saúde. Saúde, né? Não só a saúde do corpo, mas a saúde mental. Isso ajuda bastante, né? Você correndo, você relaxa tudo, você pensa na sua vida, você melhora tudo. Vamos dizer assim, no dia, eu quero. Tô pensando até em estudar, vou fazer concurso, fazer qualquer coisa que você queira, né? Isso vai te ajudar muito, 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 muito. Sair pra rua, bota aquele tênis, vai dar aquela carreirinha, que eu tenho certeza absoluta que você não vai deixar mais de correr, não, de jeito nenhum, né? Não é querer ser um profissional de corrida, e sim, né? Muita gente, tô com o peso, né, muito alto, elevado, então consegue diminuir. É uma das coisas que consegue diminuir peso muito rápido. Muito rápido. Esse é meu conselho. Ok. José João da Silva
Essa aqui é sua câmera central e aí a gente responde por que eu devo começar a correr. Eu vou falar top. Pela saúde, pela vida, pela família. E uma coisa mais importante da vida, a construção da vida. Correr é tudo isso que o Flávio falou, essa autoconsciência, mas o que é melhor de tudo? Você entra na corrida, mas não é só corrida. Dança, nadar, pedalar. A corrida é o mais fácil, porque só um tênis e um calção, mais nada, né? É o mais simples. Nadar, vai precisar de algumas coisinhas, algumas ferramentas diferentes. Pedalar, uma bike. E correr não, você já tem em casa o seu tênis, qualquer tênis. Precisa, qualquer tênis. Calção, você tem um calção, um short, qualquer. Precisa. Então, acho que se construir aos pouquinhos, a atividade física tem esse benefício direto, indireto, para sempre. Excelente, excelente. Marquinhos, essa aqui é sua câmera central, certo? Por que eu devo começar a correr? Bom, acho que devemos começar, quem nunca correu, né, a começar a correr, porque, como nossos amigos aqui, Flávio e Zé João falou, é questão principal saúde, né? Hoje em dia a gente vê quantas e quantas pessoas não estão com problema de sobrepeso, estão com problemas de ansiedade, né? E a corrida é bom para tudo, minha gente. Olha, quem consegue correr, começa caminhando devagarinho. Tem muitos grupos de corrida nas cidades, aqui em Bezerra tem grupo de corrida. E eu acho que correr é essencial. Que nem o José João falou, só precisa de um tênis, é muito simples. Não consegue correr, começa caminhando. Trota ali, sei lá, 100 metros, 200 metros, começa a caminhar, vai intercalando até você conseguir evoluir na corrida e ganhar mais distância. E aí vai se apaixonar, porque corrida é viciante. E o bom é que faz bem, só vai fazer bem. Excelente, excelente. Senhores, já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Posso fazer a última pergunta, José João? Pode fazer Para agora. finalizar. José João, me diga uma coisa, se tivesse que definir a palavra, o que é ser bicampeão da São Silvestre? Para finalizar aqui, como um ilustre bicampeão da São Silvestre, representante da nossa cidade aqui, um bezerrense nato, que sempre está por aqui, gosta da cidade, gosta de correr. Defina numa só palavra o que é ser bicampeão da São Silvestre. Sou uma pessoa abençoada pela vida, pela família, pela minha cidade, pelo meu país e pelo mundo. Acho que é isso. Então, fez umas 5 palavrinhas, né? Mas, pô, Valeu, valeu. Ah, bacana. Então, senhores, nesse momento a gente vai aqui aos agradecimentos. Começar aqui novamente com o professor Flávio, que é a sua câmera central, professor. Fica à vontade aí para poder agradecer, mandar um abraço para a família, para quem o senhor desejar. Agradecer, né, imensamente estar aqui do lado, né, principalmente Zé João, né, feito eu comentei e falei, né, é um cara que sempre quis conhecer, né, só via foto, uma vez já disseram, ó, o pessoal dizia, ó, Zé João tá aqui em Bezerra, onde, né, não, alguém viu correndo, né, mas hoje foi o primeiro dia, isso é um prazer, né, e agradecer, né, por tudo, né, por estar aqui, né, sempre estar aqui na nossa cidade, né, e que o pessoal conheça mais ainda quem é José João, né? Muitos não conhecem, feito eu estava falando. E agradecer estar aqui junto, né, com os amigos maratonistas, né? Agradecer a família, né? Botando todo mundo para correr, né? Espero que quanto mais gente corra, melhor é. Eu sou um cara que acho que já consegui botar muita gente para, né, entrar nesse mundo de corrida. Isso é muito bom, né? Não só da família, mas também o pessoal de fora. Minha esposa hoje que corre, né? Hoje ela já faz 21 tranquilo já. Um dia vai ser maratonista, mas ela já diz, não, nunca vou ser, diz, calma, né? Mas é uma das coisas do que a gente fala, né? Do psicológico. Hoje ela sai de um plantão para outro, ela corre 7, 8 quilômetros para ir para o outro hospital, né? E isso ajuda, né? E aí colocando filho, né? O filho, a filha, se Deus quiser, também vai estar correndo, né? Não para ser feito Zé João, mas quem sabe, né? É muito criança ainda, mas que eu sei que ajuda, né? Eu chamo para correr, né? E falo, tento facilitar, ajudar no máximo, porque eu sei que é bom para a pessoa, né? A gente não vai chamar, a gente não tem aqui o intuito de estar. Flavinho tá chamando o cara para correr porque ele tá vendendo tênis. Não, né? Eu não vendo nada, né? A gente quer que a pessoa corra
para facilitar, né? Para ajudar na vida dessas pessoas, né? E eu sei que muita gente que começou, eu tenho hoje alunos que dizem, professor, comecei a correr por causa do senhor. Eita, professor, vejo o senhor e comecei a correr. Como é que eu, pronto, a gente tá nadando agora, né, para fazer o triatlo e tal. Então, ó, chegou já, ó, como é que faz lá? Essa questão de nadar. Não, vamos lá, vamos conversar. O que eu souber, a gente tenta passar, né? E uma coisa eu acho que o Marquinhos vai falar muito aí também é que a gente tá ali aberto sempre, né? Quem é de Bezerros, quem não é, pô, mensagem, a gente vai ajudar a hora que for, né? Teve até um caso engraçado que já estava a gente na corrida agora da emancipação, onde tem um ex-aluno nosso que tem uma vontade de fazer uma maratona, mas ele disse, professor, sozinho não dá. Eu disse, Jardel, vem cá, tu vai fazer qual? Se dá na sala. Eu, pronto, vocês vão fazer juntos. Ah, pronto, fechou. Então, né, isso é aquela história de a gente juntar, se unir, né? A gente tem uns longões que a gente faz aqui de 15 dias, que vai mudar, vai ser de semana, porque a gente vai ter que treinar para maratona, né, Marquinhos? Vai começar a maratona que a gente vai para Salvador, se Deus quiser. Então, essa é uma mensagem, ó. Vai ter longão, vem-te embora, a gente vai estar correndo e espero que só chegar junto. É isso aí, agradecer por tudo. Bom, primeiramente, né, agradecer logo a Deus aqui, né, Papai do Céu, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a José João aqui pela presença dele, né, e agradecer a nosso professor aqui, Jardiel, também pelo espaço, CD, né, vontade de gravar esse podcast aqui eu tinha, já falei outras vezes já, comentei com alguém, mas a gente não teve oportunidade, no caso foi hoje, né, que o José João estava por aqui, falei contigo, deu certo o horário, mano, bateu tudo certo. Convidei também Flávio aqui para vir, né, Flávio? Aí para bater um papo legal aqui sobre corrida e só agradecer mesmo, agradecer a oportunidade e agradecer a todos que acompanhou até aqui. Ah, excelente, excelente, né? Agora pedir aqui também para José João, fique à vontade, essa aqui é a sua câmera principal. Obrigado, e foi ótimo o bate-papo aqui de corrida, foi muito bom, muito construtivo, né? Isso faz muito bem. E falando de maratona, de corrida, de amador, eu como profissional, mas eu sou hoje um amador. Então, obrigado Bezerro, obrigado a vocês, bezerrenses, meus conterrâneos. A patroa, né? Obrigado. Também pela estar aí trabalhando na produção, Gabriel. E é isso, né? Eu acho que eu só posso ser isso. Obrigado, foi muito bom. Muito para na minha vida é uma experiência boa, sempre nova, né? Na construção do dia a dia. E agradecer também a Bezerro, né? É uma coisa boa. Bezerro me foi homenageado, vai ter uma medalha foi agora anunciada, né, pela Câmara dos Vereadores, homenagem aos destaques esportivos de Bezerro, homenagem à nossa história, né? Feita a nível mundial e de país, né? Bezerro vai instituir uma medalha que vai ser contemplada todo ano aos destaques de Bezerro, né? Então, Merecidíssimo. obrigado, Bezerro. Estou muito contente, né? Por isso, né? O prefeito anunciou junto lá com o Zé Antônio, né? O Zé do Raio. Sim. E o outro menino lá, né, Padovana, não lembro no rapaz, o outro vereador, que pleitaram na Câmara, nessa reunião ordinária, né? E foi votado unanimemente, né? Então nós vamos. Mais que merecido. Então, obrigado, Bezerro. Da base aí também. Obrigado, Bezerro. Eu estou muito contente com isso e com esse podcast aqui maravilhoso, né? Que vai influenciar muitos bezerrenses a correr e praticar esporte. Excelente. Então, de maneira geral, senhores, aqui, um prazer receber cada um de vocês, certo? O professor Flávio Braine, que eu conheço de longa data, que foi convidado por Marquinhos, né, para poder participar do nosso né, o nosso podcast aqui, ao José João por ter aceitado a questão do convite de vir participar conosco aqui. Inclusive, quando o Marquinhos entrou em contato comigo, ele disse, professor, quando é que a gente vai fazer a gravação do podcast? Eu disse, olha, a gente vai abrir no dia 30/7, que a gente tem umas gravações. Ele disse, é porque tem uma autoridade do esporte aqui em Bezerros. Eu disse, então a gente grava sábado. Certo? Então aí já mandei uma mensagem para Gabriel. Disse, Gabriel, e aí? Ele disse, sábado quando? Agora? Eu disse, é sábado agora. Que o cara só tá agora aqui para poder gravar. E aí a gente fez o convite, o senhor aceitou. Marquinhos, agradeço demais pela presença. Flávio, José João também. E sem dúvidas teremos também outras conversas virtuosas como essa. Agradeço a presença de todos. E esse foi mais um episódio do MouraCast.